Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4 e o nosso tema é a mordomia da família. Como o homem ou também a mulher devem cuidar das suas famílias, zelar pela sua família. No nosso textuário que está em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo queria levantar Josué, Josué não aceitou, Josué não queria, ou seja, já tinha feito na mente dele a parte que lhe cabia, mas ele disse: olha, vocês podem servir a quem que vocês quiserem, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Irmãos, é muito importante que a nossa casa venha ter uma identidade. E que identidade é essa? A identidade de servir a Deus. Não importa o que aconteça do lado de fora. O importante é que nós venhamos zelar pela nossa família. Claro, não foi fácil para Josué, a sua família também, no caso, servir a Deus dependendo da situação. Porém, ele dando testemunho, ele buscando a Deus e reunindo, envolvendo a sua família no projeto de estar na presença de Deus, foi de suma importância. Para quê? Para que a família toda venha professar a fé genuína. Não uma fé que um vai para a igreja, outro não vai, outro quer, outro não quer. Mas sim uma fé genuína na presença de Deus. Na nossa verdade prática, a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Irmãos, veja uma coisa. Se a igreja vai mal, se a família vai mal, a igreja vai mal. Se as famílias estão bem, se as famílias dentro dos seus lares estão bem, se não há problemas, chega na igreja, caminha-se muito bem. Mas se tem aqueles problemas familiares, não é problemas, meus irmãos, das circunstâncias da vida, mas são problemas que nós mesmos, dentro da família, acabamos criando sem Deus permitir, sem Deus querer, porque tem coisas que Deus permite que a gente passe, que a gente viva, mas tem outros que nós procuramos, que a gente parece que quer arrumar problema. Então é esse tipo de problema que acaba prejudicando a igreja, porque tudo aquilo que está na família acaba também resvalando na igreja. E aqui no nosso texto, na leitura bíblica em classe, que está em Josué capítulo 24, Josué falando para o povo mais uma vez, como é uma sequência do nosso textuário: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas é bom que vocês sirvam a Deus, porque eu e minha casa vamos continuar servindo a Deus. O Deus que nos trouxe aqui do Egito, fez nós atravessarmos o deserto, darmos uma volta no deserto para poder chegarmos aqui, é o Deus que eu amo, que eu vou continuar servindo. Não importa o que vocês estão fazendo, eu não sou influenciado por situações ou por questões ou por dificuldades do dia a dia, mas eu sirvo a Deus. Essa foi a resposta de Josué e também tem que ser a nossa resposta. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25, versículo 28, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Irmão, sujeitar não é ser escrava. Sujeitar é andar junto, sujeitar é estar junto, sujeitar é união. Se sujeitar não é mas o marido também, nenhum marido hoje, ou também não deveria fazer, achar que manda, achar que pode decidir tudo na sua cabeça e falar: não, é eu que mando porque eu sou o cabeça. Não existe isso, meus irmãos. Quando fala de responsabilidade. Ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar da sua família. Ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar da sua mulher, de cuidar dos seus filhos. Por isso que perceba que o inimigo das nossas almas, é claro, lá no Jardim do Éden, ele acabou atingindo a Eva. Mas, veja uma coisa, normalmente quem acaba desestruturando uma família, quem vai embora, abandona os filhos, abandona a mulher, normalmente é o marido. Normalmente é o marido, não estou dizendo que são todos os casos. Então veja que ao homem foi dada essa incumbência de cuidar da família e a mulher sendo sujeita ao homem. Não é que o homem manda na mulher, não é que o homem manda em tudo. É sujeição, é ajuda, é estar ajudando naquilo que Deus formou tão grandemente, tão maravilhosamente, que foi a instituição chamada família.
A nossa introdução, na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Irmãos, infelizmente, graças a Deus, às vezes a gente nasce num lar difícil, assim como eu nasci e vivi. Nós temos que ter em mente que tem coisas na nossa vida que a gente tem que guardar o quê? Como experiência. Aqueles que nascem em um lar de amor, que nascem em um lar abençoado, às vezes não valoriza. Não estou dizendo que as pessoas têm que nascer num lar terrível para poder valorizar. O que estamos vendo, meus irmãos, é aquilo que a gente passou. Nós não podemos querer que os nossos filhos passem. É isso que eu estou dizendo. Então a nossa experiência de vida tem que fazer com que venhamos lá dar educação, dar um suporte para os nossos filhos, para a nossa família, ver como seu pai cuidava da sua mãe, veja como seu pai cuidava de você e dos seus irmãos. Você vai querer fazer o mesmo? Claro, a educação foi muito boa, a educação de antigamente, a educação que eu tive foi excelente, mas o tratamento, mas a atenção, infelizmente deixou muito a desejar. Mas eu não faço isso, é uma coisa que eu tenho que pegar as coisas boas, não criticar quem fez, porque fez o que fez, não deveria ter feito o que fez, mas fez. Então, hoje nós temos que ter uma mentalidade diferente, temos que fazer as coisas diferentes, pedir a Deus uma direção, sabedoria e entendimento para poder cuidarmos das nossas famílias. A família no plano de Deus, a instituição do casamento. Então Deus ele estabeleceu o casamento entre os dois. No Jardim do Éden não existia casamento, não existia instituição para ninguém lá, e só existia Adão e Eva. Então não tinha nenhum pastor, nenhum padre, nenhum juiz para decretar que eles estavam casados. Deus uniu, foi Deus que uniu. Até o presente momento que começaram as coisas a ter documentos oficiais, aí os casamentos foram colocados em documentos oficiais. Até então, a palavra do homem que valia. E aqui, antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Então, o Jesus, ele foi carimbou. Não, a instituição do casamento foi Deus quem criou. Quem criou o casamento foi o próprio Deus. O homem não é bom que o homem esteja só e também não é bom que a mulher esteja só. Cai para nós aqui, cá para nós, a mulher ainda consegue ficar sem homem, mas o homem não consegue ficar sem uma mulher. Então, não estou dizendo que o homem é desesperado, não estou dizendo isso, estou dizendo que é coisa do homem. Então aqui, a instituição Deus criou, Deus quem criou o casamento, foi Deus criou a instituição chamada casamento. Marido, mulher, para instituir família, para ter família, para educar a sua família. Por isso que hoje nós vemos que a sociedade está do jeito que está. Os pais não educam os seus filhos, colocam os seus filhos em escola, terceiriza a educação dos filhos, e hoje nós temos o que temos. Filho não respeita pai, filho não respeita mãe, filho não respeita ninguém, a sociedade, nada. A origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Então, a partir dos dois, o casal já é uma família. Às vezes a mulher, claro, não pode ter filhos, ou o casal opta por não ter filhos. Isso não quer dizer que eles não são uma família, irmãos. Isso não quer dizer, eles são uma família, são unidos por Deus numa só carne, são uma família. Só que optaram por não ter filhos, ou alguma coisa que tem a mulher ou o homem tem algum problema. Deus pode fazer um milagre? Deus pode fazer um milagre, claro que Deus pode. Mas e se Deus não quiser fazer um milagre? Então tem coisas que nós temos que saber que às vezes é a opção do casal ou algum problema que acontece que não pode ter filhos. Então, nós vemos aqui que o casal já é uma família. O homem vai fazer parte agora dos familiares da mulher e a mulher vai fazer parte dos familiares do homem. Quem são os familiares? A partir do momento que o homem ou a mulher sai da sua casa, a família é os dois e os familiares, pelo menos é o que eu entendo, são o restante, a mãe, o pai, o cunhado, a cunhada, os irmãos e assim por diante. Então, aqui no tópico 3, no 2, parte 2, agora vamos aqui para o tópico 2, a mordomia da família. Os princípios que regem o casamento cristão. O princípio da monogamia. No plano original de Deus, para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe. Irmãos, naquela época, quando Deus não queria que fosse instituído várias mulheres para um homem. Mas, como começou as leis e o homem concordou com isso, começaram as leis, até hoje tem a lei do Oriente Médio, o homem tem que ter até 4 esposas, mas ele tem que conseguir dar subsistência para todas.
e para todos os filhos, senão ele está encrencado. Então Deus instituiu, Deus quando fez o plano original, era para o homem ter apenas uma mulher, não várias mulheres, mas uma mulher. Mas o homem, pela incredulidade do seu coração, acabou possuindo outras mulheres. Aqui nós vemos o relato, mas infelizmente após a queda do homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Então começou com um ali, começou com outro, então foi instituído. Então o homem tinha, nós vemos Jacó tinha mais de uma mulher, mas ele amava apenas uma. Nós vemos Davi teve várias mulheres. Nós vemos Salomão também teve várias mulheres. Então, não, o plano original não era esse o plano original de Deus, mas a incredulidade do coração do homem acabou fazendo com que o homem, pela sua incredulidade, acabou tomando essa atitude. Hoje, nas nossas leis de hoje, não pode fazer isso. O homem pode casar apenas com uma mulher. Ele vai, casa, separa, mas na instituição, pelo menos brasileira, o homem pode casar apenas com uma mulher. Aí tem as uniões e não sei o que, tem homem que às vezes faz união lá, para que as mulheres venham ter direito. Aí, meus irmãos, aí é uma briga jurídica. Mas aqui o princípio da heterossexualidade, nas escrituras Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual, um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Então, um homem e uma mulher, isso, um homem e uma mulher. Enquanto aí, meus irmãos, os irmãos estão passando muito frio aí, principalmente em São Paulo, onde eu estou, está muito calor. Então, aqui nós vemos o que? Um homem e uma mulher. Os semestres que sempre tem um semestre que está falando sobre esse assunto. Pode perceber, uma lição ou outra dá um tópico e fala acerca da homossexualidade, acerca desses casamentos. Então, mas o casamento, o que constitui Estado é o casamento entre homem e mulher. Por que entre homem e mulher? Porque o homem e a mulher é quem pode gerar. Ah, mas você disse que pode ter o homem, pode ter, mas aí Deus faz um milagre. Se Deus quiser constituir Estado, Deus faz um milagre. Ah, mas e se ele optar por não ter? Deus vai fazer um milagre de todo jeito. Vai mudar a cabeça do homem, vai mudar a cabeça da mulher. Então o plano original é homem e mulher. Não é mulher com mulher e homem com homem. O plano original de Deus, ou o plano de Deus, melhor dizendo, é homem e mulher. Esse é o princípio do casamento cristão. E quando você ouve casamento cristão, não pensa que é casamento cristão somente a igreja evangélica. Quando você escuta os cristãos, você tem que entender que engloba também os católicos. Então, casamento cristão aqui, claro, o autor colocou para os crentes, como nós, evangélicos. Mas não é só isso, também entra os católicos. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. Irmãos, é necessário, muito necessário. O Ministério do Belém, ele faz uma coisa que eu acho muito importante. Eu estou falando muito importante, é claro, meus irmãos, tem sempre as suas exceções, tem sempre aqueles que têm uma certa, dizer assim, como é que eu posso dizer? Uma certa colher de chá. Mas na maioria dos meros mortais é assim. A mulher escreve uma carta dizendo como que o marido é em casa. E o marido não pode saber. Pelo menos não deveria. Tem muitos casos que acabam burlando isso. Mas não deveria. Então vai lá e escreve uma carta dizendo ao pastor. Ou o pastor pergunta para a mulher como é o marido em casa, como o marido é com os filhos, porque na igreja todo mundo parece bonito, elegante e legal, mas em casa é que a gente vê quem é quem. Claro, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, porém no dia a dia, como é esse marido com os filhos, com a mulher, ele trata bem os filhos, ele trata bem a mulher, trata bem, meus irmãos, não é nunca brigar, não é nunca discutir, não é nunca discordar, tratar bem é respeitar. Respeitando a mulher, claro, vai ter divergência, casamento tem divergência, não tem jeito. Filhos, tem divergência, meus irmãos, mas tudo tem que ser o quê?
resolvido. Então, eu acho muito interessante isso, porque faz com que o homem venha ter respeito pela mulher, venha fazer as coisas, cuidar dentro da sua casa. Porque, infelizmente, hoje a igreja está do jeito que está, porque homens que não cuidam das suas famílias estão sendo pastores de igrejas. Aí larga a sua mulher, aí adultera, aí o ministério abafa o caso para não gerar escândalo, aí acontece que faz isso, faz aquilo, dá um mau testemunho, e a igreja fica como isso, a gente fica perguntando, nossa, tá fim dos tempos. Claro, nós temos que ver que o homem tem que cuidar bem da sua família, bem da sua família. O 3. O relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e administração do Senhor. Mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse cuidado, infelizmente tem muitos filhos que ainda optam, fazem a opção de ir para o mundo. O mundo, quando a gente fala o mundo, os sistemas mundanos, né? Mas aquele que é crente em Deus, nunca vai se desviar. Tem uma passagem que fala, olha, cria o seu filho no temor do Senhor, ele nunca vai se desviar. Irmãos, veja bem uma coisa. A pessoa, ela pode estar convicta nas suas ideias acerca do reino dos céus, acerca de Deus, acerca dessas coisas. Porém, ela pode optar ou pode desejar sair da igreja. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque nós não criamos filhos para ficar para nós a vida inteira. Ninguém cria filho, você e eu, nós não fomos criados e ficamos na aba do pai e da mãe a vida toda, pelo menos não deveria. Então a gente é criado o quê? Para enfrentar as dificuldades da vida, o mundo, para enfrentar as situações, o mercado de trabalho, os problemas do dia a dia. Mas aqui nós vemos o quê? Que essas coisas que vem acontecendo no meio da família acaba prejudicando. Então o homem ele tem que cuidar o quê? Da sua família, dos seus filhos. Ele tem que cuidar da sua casa, ele tem que orar por todos ali. Ele tem que dar um bom exemplo. Então esse é o cuidado que o homem tem que ter com a sua família. O homem tem que ser o sacerdote do lar. Infelizmente, acaba desleixando, acaba não dando tanta atenção para o seu ministério, porque tem que fazer. Eu aprendi que o primeiro ministério do homem, é a sua família. Primeiro Deus, depois a esposa, que aqui na lição está falando, terceiro os filhos e em quarto vem a igreja. Então a igreja vem em quarto lugar. Primeiro é o homem, a vida do homem com Deus. Segundo, a sua esposa, que vai ficar com ele a vida toda, ou pelo menos deveria ficar. E terceiro, os seus filhos. Em quarto, a igreja. O ataque do Estado materialista. De um modo geral, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes de diabo, visando a destruição da família e da igreja de Cristo. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje no Brasil, é o que está acontecendo em muitos lugares do mundo. Se desestabilizar a família, desestabiliza a sociedade. Por isso que a nossa sociedade hoje está tão desestabilizada. Por quê? Porque atinge o núcleo. Qual que é o núcleo? A família. Se atinge a família, atinge toda a sociedade, como nós falamos no começo. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Infelizmente, meus irmãos, isso é coisa do diabo. Esse negócio de ideologia de gênero. Infelizmente é o fim dos tempos. Nossa, mas irmãos, nunca teve tanta depravação, nunca teve tantas coisas terríveis como nós estamos vendo nesses dias. Então veja que esse ataque de ideologia de gênero, mas o menino não sabe o que é, não pode mais chamar de menino e também menino não pode chamar de menina. Como assim? Se ele nasceu menino ou ela nasceu menina, por que não pode chamar? Por que tem que ter um banheiro? Por que tem que ter um banheiro para o menino e para a menina? Tem que ter um banheiro para todo mundo. Não, tem que ter um banheiro para o menino e para a menina. Ele é menino e acabou, conversa e acabou. Agora eles vêm com essa conversa. Sempre teve essa questão de menino e menina. Agora, depois de 6.000 anos de civilização, vamos dizer assim, contando pelo calendário judaico, nós vemos que agora que eles vêm com essa conversa. Então, meus irmãos, é difícil. Mas nós temos que criar os nossos filhos no temor do Senhor, ensiná-los, olha, papai e mamãe, mesmo que nas identidades agora existe cuidador, né? Porque aqueles que adotam as crianças que são casais homoafetivos,
acham que vai, vamos dizer assim, não pode, para não constranger, não vai ter mais dia de pai, não vai ter mais dia de mãe para não constranger. Isso não vai acabar porque o mercado, ele acaba, o mercado no dia a dia, no caso a economia, ela é bem ativa, principalmente nos dias das mães, então não vai acabar, mas alguns papéis eles podem até mudar. Um ataque a Deus e à ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. É aquilo que nós estávamos falando, eles querem colocar na cabeça, colocar, inculcar. O problema, meus irmãos, olha, é o que eu já falei. O homem que é ser homossexual tem todo o direito, né? Eu até cito o exemplo do Clodovil. O Clodovil, ele era contra esse movimento LGBT, ele era contra. Ele falou, olha, eu sou homossexual, ele dizendo, eu sou homossexual, e eu acho ridículo esses movimentos eles querem ser aceito à força, quer ser aceito pela força. Eles querem colocar a sua ideologia, a ideologia não é só ideologia de gênero, são as suas ideias acerca e quer colocar a goela abaixo da população, da sociedade. Mas não é assim. Se as pessoas faz a sua opção, se quiser, mas aqui esse movimento, infelizmente, eles querem forçar a sociedade a aceitarem eles. Eu tenho total respeito por todos, só que eu não aceito esse tipo de prática. Eu não aceito. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu não aceito esse tipo de prática. Não é uma prática que eu aprovo, não é uma prática que então você não fala. Eu falo sim, eu estou falando agora, eu não aceito. Não dá ficar em cima do muro. Não, mas sabe o que é? O importante, aí tem a igreja dos gays, o importante é ele ir ouvir a palavra de quem sabe se arrepende, irmão. Já está tudo movimentado para a pessoa não ter o desejo ou a vontade do arrependimento. Então veja que isso é uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que eles não se arrependem. A gente acaba repudiando isso de uma forma, ou deveria mesmo repudiar. Nós repudiamos. Aqueles que não repudiam deveriam repudiar mesmo. Mas e se entrar um homossexual na igreja? Se entrar um travesti na igreja, tem que ser tratado muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Agora, ele querer colocar as ideias dele, a filosofia de vida dele, para que os outros possam aceitar, é diferente. Ele tem que aceitar aquilo que a igreja impõe. Não ele impor as ideias dele. Mas vamos aqui. Nossa conclusão. Só uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Não é só a sua família da destruição, porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhi hoje a quem servais, porém em minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, pais de família, venhamos ter a nossa casa firmados na presença de Deus. Eu tenho filhas pequenas, eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos, eu tenho uma segunda filha que já tem 3 meses, eu me preocupo muito, oro a Deus, suplico, falo, Senhor cuida, Senhor guarda, minha parte eu faço, eu e minha esposa, nós fazemos a nossa parte, ensinamos, falamos e lógico, depois, quando ela tiver mais idade, pode vir as perguntas e nós temos que responder com total sabedoria e pedir para Deus, Senhor guarda, Senhor livra, porque por enquanto ela não estuda, mas quando ela for começar a estudar, vai para a escolinha, ela vai se deparar com várias situações. Mas que Deus nos ajude, vamos continuar orando uns pelos outros. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fique na paz. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. Deus te abençoe, meus irmãos, na paz.